Vamos agora para a classificação dos fungos. Bem, pessoal, os fungos são classificados em 5 filos, que são eles: Citridiomocta, Zygomicota, Ascomicota e Basidiomicota, e a Deuteromicota. Vejamos agora as principais características de cada um desses filos. Vamos lá ao primeiro. Zigomicitos são fungos terrestres, possuem parede quitinosa, são isolados microscópicos em conjuntos, podem assumir formação macroscópica, ou seja, sair de um ser minúsculo para passar para um ser que a gente consegue ver a olho nu. A sua alimentação é de matéria orgânica morta, são, em sua maioria, saprófitos, alguns poucos são patogênicos. Micélio é geralmente cenocítico. Zigomicitos. A espécie Rhizipotus stolonifer é o comum bolor negro do pão, que também ataca frutas. Temos aí o exemplo do bolor negro no pão, no tomate e no morango. Todo mundo já deve ter visto essa imagem em casa. Os ascomicitos são terrestres, mas existem também em forma marinhos. São associados com as algas, formando assim as líquens. Formam hifas septadas chamados ascos, nos quais estão os esporos ascóporos. As leveduras são unicelulares. São grandes decompositores. São usados na indústria alimentícia através dos fermentos na produção de pães, bolos, bebidas alcoólicas e combustíveis como álcool. Ascomícitos de importância econômica, produção de antibióticos como a penicilina notatum, no caso, que é a vacina da penicilina. Fungos de interesse médico: Candida albicans, candidíase oral e controle biológico de pragas como a Beauveria baciana. Ascomícitos de importância econômica, produção de alimentos, no caso a produção de queijos e a produção de trufas. Penicillina roquefort, Penicillina camembert e Tuber melanthopurum. Ascomícitos de importância econômica, produção de alimentos, bebidas, vinho, cerveja, refrigerante e a biotecnologia, que é a produção de cerveja, pão e etanol. Ascomícitos de importância econômica, decomposição de matéria orgânica, micotoxinas e a celulóticos e lignilóticos de decomposição de flores. Basidiomicitos. Os basidiomicitos, pessoal, estão na página 64. Os basidiomicitos, chamados de basidiomicitos, os fungos pertencentes a esse filo são mais conhecidos como orelha de pau e cogumelos. Alguns basidiomicitos, como agáricos, são comestíveis, enquanto os outros, como a muscaria, são tão venenosos que a ingestão de um pequeno pedaço pode levar à morte. Há ainda espécies de basidiomicitos que são tóxicos e contêm substâncias alucinógenas, como a mexicana, e outras que atacam vegetais como cereais e café, causando as chamadas de ferrugem. Podem ser encontrados na forma de micelinas ou leveduriformes, formam as hifas septadas chamadas de basídios e esporos, tem sua parede celular constituída por quitina,
Os mutualismos formam micorizas e líquens, vivem em ambientes terrestres, pode ocorrer em ambientes aquáticos, são sapróbios, parasitas de animais, algas, vegetais e de outros fungos. Aí tem aí os exemplos das imagens dos comestíveis, tem de vitamina B, tem de uso medicinal, e tem os venenosos, que são o Belotus satanas, nome científico Critopicus neofarmi, e decompositores de madeira, que é o Amilosterum areonaum. Deuteromícitos. Os deuteromícitos, pessoal, são fungos que pertencem a esse filo por não apresentarem processos sexuais conhecidos. Esse filo reúne as espécies de fungos que aguardam melhor classificação e uma categoria de convivência de tendência a ser extinto. São fungos imperfeitos, são cosmopolitas, podem ser unicelulares e a grande maioria são multicelulares, com hifas ramificadas e septadas. Vivem em ambientes aquáticos, podendo ocorrer em ambientes aquáticos, águas continentais e marinhos, e também em ambiente terrestre. A atividade decompositora do solo é importante nos processos de reciclagem de nutrientes e da fertilização do solo. Não apresenta reprodução sexuada porque ainda ele é uma espécie que está sendo classificada. Então não podemos classificar se ela é assexuada ou se ela é sexuada. São sapróbios, parasitas de animais, algas, vegetais e outros fungos. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar com o tópico da reprodução dos fungos, o modo de vida dos fungos, os decompositores, ver os parasitas e a utilidade dos fungos no dia a dia. Porém, para hoje, a atividade que eu vou passar vai ser o quê? Vai ser a pesquisa do Vamos Pensar. Responder o Vamos Pensar da página 82, responder o Vamos Pensar da página 85, responder o Vamos Pensar da página 86, Vamos Pensar da página 87, página 88 e da página 89. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai corrigir o Vamos Pensar e vamos concluir o assunto falando da reprodução dos fungos, dos tipos de decompositores, quais são os parasitas e quais são as utilidades dos fungos no dia a dia. Tranquilo? Então, beijos e abraços do professor Railson Madeira e até a próxima videoaula de ciências. Fiquem com Deus.